daquele aluno que trabalha e estuda, que fez um EJA, para conseguir essa vaga, daquele aluno que só vive para estudar. E entenda, existe o estudante profissional e eu não digo que é romântico só viver para estudar. Eu entendo que todo mundo tem um grau de dificuldade na sua trajetória, mas não há como colocar em uma situação de igualdade, mas sim de isonomia, porque há uma isonomia diferenciada, a isonomia material entre um aluno que tem uma rotina de estudos assegurada pelos seus familiares e uma mãe solteira que tem que se formar para poder cuidar da casa. O grau de acesso é totalmente diferente. Então, o FIES ele vem para tentar reduzir isso. E outra prática que eu considero inovadora e muito interessante é o FIES social, que com o cadastro do CAD único vem fomentando a reserva de vagas para esses alunos que fazem o Enem com esse formulário. E entenda que eu não estou discutindo partido político, eu estou falando de política de governo. Porque, honestamente, eu adoto a perspectiva que na advocacia você não tem que ter paixão política. Você tem que discutir teses. Você deve buscar isso. E essa política de governo adotada de fomentar a inclusão dessas famílias em situação de vulnerabilidade irão assegurar essa formação continuada, mas eu acredito que além disso, a forma do cálculo da isenção de manutenção desse curso, porque eles pagam parcelas mínimas reduzidas. Sim. Agora, o que eu ainda não consigo visualizar é como eu vou inserir essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho para que elas consigam ser adimplentes no futuro. Eu acredito que é uma outra etapa desse processo de políticas públicas que deve ser estruturado. Nós vamos aguardar os próximos 5, 10 anos, que eu acredito que seja o tempo de conclusão desses cursos superiores. Muitos alunos agora conseguem ingressar no tão sonhado curso de medicina, que é um dos maiores sonhos na vida acadêmica de muitos alunos. É uma realidade constante dentro do cenário acadêmico. Mas não só isso. Conversando com um aluno, semanas atrás, ele passou no curso de medicina na UFMG. Aliás, não é na UFMG, foi na do Ceará. É porque é UFC, aí eu fiquei um pouco... Acabo que de tanto conviver com siglas, misturar um pouco. E vendo o vídeo dele, me chamou a atenção. Ele era garçom. Passou um tempo sendo borracheiro, filho de uma mulher autônoma, de periferia. E aquilo me chamou a atenção, porque a educação é em si uma forma de poder. O conhecimento é uma forma de poder. Francis Bacon diz isso. Eu até utilizei isso na minha frase de monografia, naquela introdução do meu TCC, quando na Academia de Direito. E também na minha academia de pedagogia, porque eu sou pedagoga também. E o que eu vejo disso? Eu vi um ex-borracheiro, filho de uma mãe que criou ele, sendo hoje médico residente, que ensina alunos a tirarem 1000 na redação, a não desistirem e a perseverarem nos estudos. E isso é muito massa. A educação nos move. Realmente é um impacto. Que gera um impacto. Eu tive muitas vidas transformadas no meu escritório. Eu tive uma aluna que eu tenho muito carinho de falar nela, a Silmara, eu vou até mandar esse episódio para ela quando estiver disponível, que já era advogada, enfermeira e agora médica. Ela começou lá no escritório com o processo de FIES dela, mas durante o processo eu tive a grata satisfação de dar baixa no processo dela porque ela passou na UFP, com bolsa, cotista, porque ela foi foda. Ela correu atrás do sonho dela e de elevar o legado da família dela. Assim como eu já ajudei outras pessoas, porque servir, a advocacia é servir. É verdade. A advocacia é um sacerdócio. O que mais me motiva é saber que eu transformei vidas, que dentro de cada lá eu pude tirar uma dor,
Eu pude tratar de um cenário que faz a diferença. E é isso que importa. Eu Verdade. até me arrepiei aqui. Realmente foi muito bonito. É um impacto que causa. E você tá realizando o sonho de alguém. Sim, Querendo ou não, você fica muito feliz por aquilo. É muito gratificante você ver aquele sonho sendo realizado. É muito lindo, porque tem gente que acha que não consegue. mas consegue. Mas consegue, mas no fundo consegue. Isso me trouxe em mente uma outra coisa que eu acredito que sirva de exemplo. Quando eu comecei a minha advocacia, eu tinha muito receio, eu nem queria ser advogada. Eu estudava para concurso fiscal, eu queria ser auditora fiscal da Receita. E eu estudava muito. Mas eu não entendi os planos de Deus para mim. Porque eu me matava, ficava naquela ansiedade, aquele medo e aquela dúvida. E fui desenvolvendo algumas habilidades ao longo desse percurso. E vendo a realidade desses alunos que precisam dos aditamentos, dos contratos, dos financiamentos estudantis, eu entendi que Deus me preparou. Porque esse aluno já se sente inapto por não ter passado em uma faculdade pública. Uma regra muito atrasada. Você não é o seu símbolo de diploma. A sua competência é que vai definir o seu sucesso profissional. E competência vem de dedicação, de perseverança, de estar aberto a mudanças. Você tem que entender que você não vai passar toda a vida no seu deserto, que você vai prosperar, que você vai mudar de área e que você vai aprender nesse trajeto. Ao longo do meu tempo de advogada, esse ano eu fiz 10 anos de advocacia, eu me reinventei e venho me reinventando. Porque na área jurídica você deve ter áreas conexas e áreas principais. Sim. Hoje minha principal área de atuação é o estudantil, mas eu já fui tribuna. Eu acredito que algumas ouvintes queiram ser tribunas também. E o que é que me movia a atuar no tribunal do júri? Acreditar que eu poderia fazer o meu melhor, que eu poderia tocar em outra alma humana, sendo uma alma humana. Hoje, eu não atuo com tanta frequência no tribunal do júri pelas felicidades da vida que eu tive de atuar no direito estudantil. Então, hoje eu me preencho de alegria, porque você tem que amar e ser alegre. Você tem que ser doido por aquilo que você faz. Doido e doida. É verdade. E eu sou muito doida pelo que eu faço. Porque eu consigo trabalhar de domingo a domingo. Claro que eu não faço mais isso, porque eu não romantismo a exaustão mental e física. Eu não quero que ninguém romantize isso, porque saúde mental importa. E principalmente para nós, mulheres, que somos cobradas, que muitas vezes nos colocamos numa síndrome de impostora. Verdade. Não permitam isso a vocês. Façam o que vocês quiserem fazer com autoridade, porque competência já é inata a cada mulher que sai de casa num salto 15 para meter a cara, seja no ônibus, seja no calçamento, seja no carro. Metam a cara, metam o louco, façam. E falando nas mulheres, né? Falando nesse contexto da mulher, você acredita que ainda existem barreiras, especialmente para nós, mulheres, dentro desse contexto de formação e inserção no mercado jurídico? Demais. Eu aprendi com uma das advogadas que eu respeito e admiro do Estado, doutora Cláudia Paranaguá, eu acredito que vocês devam conhecer. Sim. Que quando você, mulher advogada, está incomodando outras mulheres, porque infelizmente nós somos criadas para conflitar, tá tudo certo. Mas quando você incomoda homens pelo seu trabalho, cara, você atingiu um nível de perfeição. E não É outro existe patamar, perfeição. né? Você está brigando com gladiadores. E você precisa atingir uma inteligência emocional surreal. Por quê? Vão querer gritar com você para você revidar. Mas você não precisa agir como os monstros que colocam na sua cabeça agem.
Você é capaz. Você não precisa dar um show num puleiro ou num karaokê para ser ouvida, porque eu só conheço grito nessas duas situações para serem atendidas e honestamente até deselegantes. Você tem que utilizar das técnicas de oratória, de posicionamento e o seu intelecto, porque você tem que ser duplamente competente. Você não pode falhar. Entenda, é um preço caro para nós mulheres falharmos. Eu escuto de algumas pessoas e fico até refletindo se isso é bom ou ruim, que em alguns momentos eu pareço homem. Isso dói. Por quê? Ser ambiciosa não é a mesma coisa de ser gananciosa. E muitas vezes eu me questionei, de forma até me sentindo impostora, e isso eu acredito que você deva refletir. Se eu fosse homem, seria mais fácil? É um pensamento que deve perseguir a mente de quem está construindo. Mas honestamente eu não trocaria a minha deusa interior, o nosso sagrado feminino. Eu sou devota de Nossa Senhora, o meu marianismo, a simplicidade e a humildade, de ser quem eu sou, de ser mulher e serva de Deus, porque eu só sirvo a Ele. Eu não sirvo àquilo que não me preenche. E a advocacia me preenche, porque eu sei o que eu devo fazer. Ainda que eu não tenha a resposta imediata, com o meu pensar, com a minha calma, eu vou saber fazer. E quando eu falo eu não estou falando eu no sentido egoísta, mas o eu feminino de cada uma de vocês que me ouve, que a mãe de vocês, que as gerações anteriores passaram. Nós somos fruto disso. Nós somos frutos das nossas gerações. Nós vamos romper barreiras, crenças e medos que elas nos deram viabilidades para rompermos. Que sejamos loucas, que sejamos sempre bruxas, para algumas que gostam da terminologia. Para quem não gosta, eu respeito. Eu não tenho, é como eu converso sempre, eu não tenho a ideia de diminuir o que já é separado. Eu entendo que agregar é muito mais necessário. Eu não posso impor a minha realidade à sua e nem dizer que a sua é mais leve que a minha ou não. Eu não sei. Eu sempre busco trazer gentileza e leveza naquilo que faço, porque o mundo já é cruel demais. Ele vai bater em você. Ele vai querer te ver no chão. Mas você vai sorrir e acenar, igual os pinguins de Madagascar. Sorriem e acenem, meninas. Doutora, eu tô amando esse bate-papo com a senhora. Até porque a cada fala, a cada resposta é um ensinamento, é uma dica. E você fica. No seu consciente, você fica ali, meu Deus, isso é verdade. Eu não pensava nisso, mas você fica refletindo com você mesmo. E eu sei que foram bastante dicas, bastante conversa ali para tocar o nosso eu inferior, o eu feminino. Mas eu queria, agora chegamos numa etapa crucial do nosso episódio e que vamos seguir com essa etapa nos episódios que estão a vir. Uma dica para uma mulher estudante, para uma advogada, uma recém-concursada. Eu quero uma dica, assim, do fundo do seu coração, que a senhora vai dar para aquela pessoa, para aquela mulher. Pode ser homem também, tenho certeza que vão ter vários assistindo. E é isso, eu queria saber. Seja autêntica. Seja você. Não permita que o outro diga quem você é. Você é você. Seja louca, seja você. Autêntica, inovadora, simplesmente você. Porque você tem que saber de onde veio, aonde está e para onde vai. E entrando no gancho da Isabela, eu queria que a senhora deixasse um conselho para nós mulheres que sonhamos em fazer diferença nessa área jurídica, nesse mundo jurídico. Não limitem os sonhos, os valores. Não permitam ser utilizada como massa de manobra.
porque tentam nos usar como massa de manobra. Não permitam que intrigas diminuam o sonho de vocês, porque toda vez que eu vejo uma mulher crescendo, eu tenho que ser ponte e não Verdade. navalha. É verdade. Não sejam navalha de ninguém. Sejam pontes. Sejam elos. Construam. Não pensem que por ser bom com quem é ruim, você está sendo tola. Você só está oferecendo o que Ser você bom tem de não é melhor. ser tola. Verdade. Exatamente. Seja bom a ponto de não ser tola. Exatamente. E é isso. Perfeito, doutora. Então, o podcast de Toga e Salto é um podcast voltado ao feminino, a dar voz, ainda mais voz, né? Porque nós mulheres, a cada tempo que passa, estamos nos encaixando e tomando o nosso devido lugar na sociedade. Foi bastante importante esse episódio, porque a doutora citou várias mulheres no convívio dela, clientes, amigas, e eu gostei muito de cada história dada. É bastante importante todo o assunto abordado, toda dica, como eu falei, que a cada resposta É algo que era... a gente leva pra nossa vida, né? Gostaria muito de agradecer, até porque eu e a Vitória, como é nosso primeiro episódio, temos que esclarecer que somos estudantes. Sim. Fazemos parte da JUSP Aspirantes, então é muito importante a temática. Escolhemos justamente a doutora, que é especialista em fiéis e no direito estudantil, para justamente puxar esse nosso lado de estudante, estrearmos o quadro de uma forma bem importante. E sanar algumas dúvidas que muita gente tem, só que não consegue ter acesso a uma consultoria. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Foi uma coisa assim maravilhosa, Foi muito perfeito. aprendizado. Eu amei esse bate-papo. Foi algo leve, algo que fluiu naturalmente, né? Ainda tomamos um pouquinho de café, né? Com café, eu me expresso. Vou fazer uma propaganda, né? Vamos nos seguir. Chegou o momento da divulgação. O meu Instagram é Raíssa Mota. Meninas, eu me senti em casa. Conversando com duas amigas. O palco é de vocês. Eu desejo sorte nessa Obrigada. caminhada. E você aí, não esqueçam de nos seguir no Instagram. Lá vão sair vários cortes, algumas atividades dinâmicas. Não vou dar muito spoiler, mas você vai ter que seguir o de Toga e Salto. Até o próximo episódio com mais direito, mais histórias e, claro, com mais um toque feminino. Tchau!